Tem Flamengo e Bahia hoje, Maracanã, 8 da noite, duelo que vale liderança. Os dois times estão empatados em segundo lugar. Então, aquele famoso jogo de 6 pontos. Você faz 3 pontos se você ganhar e ainda impede aquele seu adversário que está empatado contigo de somar esses 3 pontos. Então, é um jogo muito importante, promessa de um jogão, promessa de um jogo difícil para o Flamengo também. O Bahia de Rogério Ceni e Everton Ribeiro promete dificultar, mas tem uns encaixes interessantes aí, tem algumas coisas bem legais para a gente falar, que dá para o Flamengo se aproveitar e chegar nas redes do Tricolor de Aço. E aí, vamos falar de tática? Pessoal, antes da gente seguir para o conteúdo, aquele pedido do like, deixa o like aí no vídeo, é muito importante para a gente que produz conteúdo. Se inscreve no canal também, ultrapassamos a barreira de 12 mil inscritos e agora vamos para 13, 14, 15, 20, 30, 50. Vamos que vamos, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Tem bastante coisa para a gente falar. Hoje eu vou trazer campinhos e já vou trazer imagens, vou trazer aqui um novo formato de vídeo pré-jogo, um pouquinho mais dinâmico. Inclusive, eu quero ler vocês aí nos comentários se vocês gostaram desse novo formato aqui. Vou trazendo o campinho, vão aparecendo as imagens. Vou trazendo estatísticas do Bahia, vão aparecendo as imagens. Vamos lá então. O Flamengo vai a campo com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, que está recuperado e volta ao time. Gerson, Léo Ortiz serão a dupla de volantes. Cebolinha também está de volta e assume a ponta esquerda, assume esse ataque ali pelo lado esquerdo. Lohan, que vem brilhando, vem jogando muita bola, vai ser o 10, o cara por trás do Pedro, e o Luiz Araújo vai jogar aqui nesse lado direito. Como é que vem o Bahia? O Bahia joga num 4-3-1-2, que também pode ser interpretado como um 4-1-3-2. Eu vou chegar lá. O Bahia vai vir com Marcos Felipe, Gilberto, o Arias, que vem sendo titular, tá com a seleção da Colômbia na Copa América, Gabriel Xavier e Vitor Cuesta serão os zagueiros, e o Luciano Juba é o lateral esquerdo. No meio, Caio Alexandre, um pouquinho mais recuado como esse primeiro volante, Everton Ribeiro e Jean Lucas, e um pouquinho mais à frente, o Cauli. Dupla de ataque, Everaldo e Tassiano. Esse 4-3-1-2, como eu já falei, também pode ser interpretado como um 4-1-3-2. E aí é claro que isso também vai variar de acordo com o submomento do jogo. Primeira fase de construção, segunda fase, entrada de último terço. Então, o time vai, obviamente, mudando as estruturas, mas ele vai partir sempre desse 4-3-1-2, 4-1-3-2. Defendendo, como é que esse time defende? Em bloco médio, especialmente quando está fora de casa, né? O time marca em bloco médio fora de casa, nessa variação de 4-1-4-1 para 4-5-1, tá? E aí, o que o Flamengo pode fazer para machucar esse time do Bahia? É exatamente explorar o entrelinhas. No 4-1-4-1, esse espaço ao lado do Caio Alexandre, né? E no 4-5-1, esse entrelinhas aqui. Quando a bola entra nessa região, o Bahia tem dificuldade. Então, faz sentido para o Flamengo colocar muitos jogadores nesse entrelinhas, construir só com 2 jogadores aqui, só com 2 zagueiros, não precisa ter 3, não precisa fazer saída de 3, porque só tem o Cauli mais adiantado. E aqui também tem uma variação bem interessante, né? O Everaldo e o Tassiano é que baixam como 2 pontos para se juntar a Everton Ribeiro e a Jean Lucas nesse 4-1-4-1 ou 4-5-1. E quem fica mais adiantado é o Cauli. Não precisa ter 3 jogadores do Flamengo ali, só 2 já basta. Você coloca o Gerson e o Léo Ortiz entre Cauli, Jean Lucas e Ribeiro ali para gerar dúvida nesses caras, para atrair, fixar e aí manipular essa marcação, e enche de gente no entrelinhas para poder exatamente explorar essa zona do campo em que o Bahia invariavelmente tem dificuldade para defender, tá? Então tem algumas situações aí que o Bahia passa aperto quando essa bola entra nessa região e sofre finalização, sofre jogadas de perigo, grandes chances de gol aí criadas pelos adversários nesse tipo de dinâmica, nesse tipo de contexto, tá? Bom, vamos seguindo e vamos olhar para essa estatística aqui, que é a do Bahia como 4º pior no PPDA. O que é o PPDA? O PPDA significa passes por posse de bola do adversário no seu próprio campo. O que isso significa? Que o Bahia é um time que não solta muita pressão, não sobe muito bloco, não marca muita pressão, então o Flamengo vai ter uma certa tranquilidade para começar suas construções. Vamos seguindo e agora a gente vai ver que o Bahia é o único time que já sofreu 2 gols de falta no Campeonato Brasileiro. Isso é só uma curiosidade, mas vale a pena aqui a gente falar sobre isso. Uma das 2 faltas, uma falta contra o Criciúma, que a bola passa debaixo da barreira, aquele cara que fica ali atrás da barreira, que deveria estar deitado, estava ajoelhado ali no canto, a bola passou do lado dele e acabou enganando o goleiro Marcos Felipe. E a outra, uma falta batida pelo Hulk, aí tem muito mais mérito do batedor, que é um baita de um chutador, né, do que demérito do Marcos Felipe ou da formação da barreira ou qualquer coisa desse tipo, tá?
Dos 9 gols que o time sofreu nesse campeonato, 2 foram de escanteio. Aí tem um encaixe legal para o Flamengo, né? O Flamengo é um time forte na bola parada. Esses 2 gols de escanteio passam um pouquinho por falhas do Marcos Felipe, tá? Especialmente o primeiro, que a bola está bem ao alcance dele, ele não consegue sair. O segundo também, ele hesita, sai, acaba voltando, e aí o time sofre o gol. Então, assim, dá para o Flamengo explorar essa jogada de bola parada, que o Flamengo é muito forte. Já cornetei o Marcos Felipe, mas agora eu tenho que falar bem dele. Por quê? Porque o time sofreu 9 gols no campeonato, mas o XGA, ou seja, gols esperados contra o Bahia, é de 12,01. Ou seja, isso significa que muitas chances estão sendo criadas contra o Bahia. O Bahia, em tese, teria que ter sofrido 12 gols nesse campeonato, mas só sofreu 9. Por quê? Por conta do seu goleiro, que tem se destacado e invariavelmente tem salvado a equipe com grandes defesas. Ele é, de fato, um dos goleiros mais importantes desse campeonato brasileiro até agora. A gente está vendo agora aqui estatísticas do Marcos Felipe. Em número de defesas, números totais de defesas, ele é o segundo, só fica atrás do Léo Jardim. Agora a gente está vendo gols expectáveis defendidos. Isso quer dizer que era um gol que você imaginaria que a bola iria entrar, que era uma chance muito clara, e ele acabou defendendo. É uma estatística que mais ou menos quer dizer que ele fez uma grande defesa, fez uma defesa difícil, tá? E tem média de 2 defesas difíceis por jogo. Está em 6º lugar nesse campeonato. Ou seja, o time acaba não conseguindo se defender muito bem, sobra muito para ele às vezes, e ele tem dado conta do recado. Então o Marcos Felipe muito bem nesse campeonato e sendo um destaque aí do Bahia. Vamos seguir agora para algumas estatísticas ofensivas do Bahia. É o 3º time que menos cruza, o time trabalha muito com a bola no chão, até pelas características dos seus jogadores. É um time que gosta de trabalhar bem a bola, o time do Rogério Ceni, flamenguista, conhece, roda bem a posse, com calma, trabalha bem essa bola e não rifa muito a bola, prefere manter a posse do que rifar. Então é o 3º time que menos cruza, mas olha essa estatística aqui que curiosa. São 39 cruzamentos partindo do lado esquerdo, mas são 74 partindo do lado direito. Por quê? Bom, vou explicar. O Juba, que é o lateral esquerdo, embora ele seja um atacante de origem, nesse esquema do Rogério Ceni, ele vem jogando mais recuado, como um cara que vai fazer cruzamentos mais ali antecipados, mais de uma zona recuada, ou então vai avançar como lateral base e vai achar passe no entrelinha, passe de fora para dentro, aquele passe que a gente se acostumou tanto a ver o Felipe Luiz fazer. O Luciano Juba faz bem, ele é um bom passador. Aliás, vamos falar um pouquinho mais sobre o Luciano Juba já já. E aí, o time constrói muito da esquerda para a direita e quando chega na direita, vem trabalhar o passe inteligente, o passe na profundidade. Por quê? Porque passa muito pelo Ribeiro a criação das jogadas, tá? E aí, por que o time acaba cruzando muito mais do lado direito? Primeiro porque o esquema assim prevê laterais de muita ultrapassagem, Gilberto, o próprio Arias também, e aí tem algo que também faz muita diferença. O time é o primeiro em passes inteligentes. O que é o passe inteligente? Para o iScout, que é essa plataforma que eu tenho acesso e que me dá esses números tão apurados, tão aprofundados sobre o jogo, para o iScout, os passes inteligentes são aqueles passes que você dá nas costas da última linha, que você encontra o seu companheiro fazendo aquele facão, rompendo nas costas da última linha. Então, esse é o passe inteligente. E aí, a gente precisa falar do Everton Ribeiro, que ele é o líder de passes inteligentes nesse Campeonato Brasileiro. Como ele joga mais pelo lado direito, e aí ele faz muito esses passes não são só para os atacantes, são também para jogadores que vão ultrapassar para dali cruzar. Gilberto, de repente o próprio Cauli, o Everaldo, algum jogador que vai fazer um movimento de romper na profundidade pelo lado direito, ele vai fazer esse passe e vai achar esse companheiro para que depois ele possa cruzar. Então, por isso que o time cruza mais pelo lado direito. Além do Everton Ribeiro, que acha muito esses passes, a gente conhece o Everton Ribeiro de outros carnavais, ele é um grande passador. Tem também o Cauli e o Caio Alexandre, são 2 ótimos passadores, 2 jogadores com muita capacidade de passe. Caio Alexandre, ano passado, no Fortaleza, achava muito esse tipo de passe. É um ótimo passador, ótimo jogador. O Cauli também é um dos melhores meio-campistas do Brasil desde o ano passado, também muito fera nesse tipo de passe. Eu tinha prometido falar do Luciano Juba, então vamos falar um pouquinho dele agora, porque ele também se destaca em algumas estatísticas. Ele é o primeiro em passes progressivos no Brasileirão 2024. Ele também é o primeiro em interseções no Brasileirão 2024. Por que esse interseções aí está entre aspas? Porque o iScout junta algumas situações diferentes e chama de interseção. Não são só as interceptações, não. Quando ele bloqueia uma finalização, quando ele bloqueia um cruzamento, quando ele rebate uma bola de cabeça que é cruzada na área, tudo isso é considerado interseção. Então, resumindo, ele é um jogador com muitas ações defensivas, tem sido muito importante defensivamente, embora, como eu já falei, seja um jogador de meio campo para frente, do lado esquerdo,
de origem, veio do esporte jogando nessa função. O Rogério, que a gente sabe que é um cara que não se furta de adaptar e trocar jogadores de posição. A gente viu ele fazendo isso com o Arão, por exemplo, no Flamengo, com o Diego. Então, ele fez isso com o Luciano Juba no Bahia. E o jogador tem entregado um jogo defensivo e tem conseguido construir bem. É um bom jogador que entrega um bom futebol para a sua equipe. Tanto é que ele é o líder em número de passes. O jogo passa muito por ele, o time constrói muito por ele para sair dele, depois chegar no corredor central e depois terminar pelo lado direito. É como se fosse uma diagonal no campo do Bahia aqui. O time constrói nesse sentido aqui, ó. Vai trabalhando a bola do lado esquerdo para dentro, para depois terminar no lado direito e chegar na baliza do adversário. Bom, vamos falar agora sobre essa dupla de zaga, Gabriel Xavier e Vitor Cuesta. O Gabriel Xavier, especialmente, tem cometido algumas falhas. É um jogador que tem sido um tanto quanto assim exitoso em algumas situações. Então me chama a atenção a fase do Gabriel, que não é muito boa. Tem alguns gols do Bahia com falhas do Gabriel. O Vitor Cuesta é um jogador de um outro nível, de uma outra prateleira, que já jogou no altíssimo nível no Internacional, já está um pouco mais veterano. É um jogador que gosta de se antecipar, mas ele já está um pouquinho mais velho. Então, faz sentido usar um pouquinho as costas do Vitor Cuesta. Dá para explorar essas costas dele com lançamentos, passes cavados. É uma situação que, de fato, o Flamengo pode se aproveitar. Outra situação que o Bahia me parece um tanto quanto vulnerável e dá para o Flamengo tirar proveito. Disputa de primeira e segunda bola. O Bahia perde primeira e segunda bola e aí, quando o time adversário consegue ficar com essa segunda bola, acelera nas costas da última linha, nas costas do Cuesta, e o Bahia sofre um pouquinho com esse tipo de jogada, tá? Na saída de bola também, o time peca algumas vezes com falhas individuais, tentar sair jogando, perder a bola e toma um gol. Tem duas situações assim, contra a Vitória, contra o Fluminense também, então dá para o Flamengo se aproveitar dessa situação, subindo o bloco. O Flamengo que é forte em subir o bloco, pressionar essa marcação e forçar esse erro do Bahia para poder chegar nas redes do Tricolor. Bom, esse foi o pré-jogo, te convidando a, obviamente, participar da live mais tarde. Mais tarde tem live pós-jogo. Assim que o jogo acabar, 5, 10 minutinhos depois, eu estou entrando aqui para a gente fazer aquela resenha, aquela análise tática pós-jogo desse Flamengo e Bahia. Para você que chegou até o final desse vídeo, aquele recado também clássico, vira membro do canal falando de tática. Não deixe de clicar aqui em Seja Membro a partir de R$5 por mês. É baratinho, você vai ajudar o canal e vai ter muitos benefícios em troca. Tem um grupo de WhatsApp para a gente bater papo lá comigo, com os outros membros. Tem também a transmissão tática que eu faço para vocês. Hoje tem jogo, hoje tem transmissão tática no WhatsApp, mandando áudio, explicando tudo o que está acontecendo na partida taticamente. Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, então vira membro. Ah, Rafa, mas eu não quero virar membro, eu não sei como é que faz, eu não tenho cartão de crédito. Tá bom, então faz o seguinte, deixa um Pix aqui para o canal. Pronto, você vai ajudar também. Toda ajuda financeira é muito bem-vinda. Está aqui a chave aqui embaixo. Então é só você entrar aí no aplicativo do seu banco, botar essa chave Pix aí e ajudar o canal, que é sempre muito bem-vindo. Beleza? Vejo vocês então na live 10 e pouquinho, assim que o jogo acabar. Aquele abraço e eu fui!